estaremos dando seguimento a esse quadro, onde estamos trabalhando a questão da Bíblia de Almeida Corrigida, né? Almeida Revista e Corrigida, também conhecida como ARC, né? Almeida Revista e Corrigida. Então a gente vai estar trabalhando exatamente nesse tema aqui, porque ninguém entende Gálatas na Almeida Revista Corrigida, né? O tema ele é um pouco exagerado, né, claramente, mas exatamente para demonstrar como essas Bíblias mais antigas, elas trazem uma linguagem difícil que uma pessoa comum, né, uma pessoa mediana não vai entender o texto em muitas passagens, tá? E a gente vai estar trabalhando isso aqui, e isso não se aplica somente à revista Almeida Revista Corrigida, se aplica também à Almeida Corrigida Fiel, se aplica também a outras traduções que trazem uma linguagem um pouco mais pesada, né? Uma linguagem um pouco mais erudita ou uma linguagem mais arcaica, né? E exatamente não é uma crítica no sentido de alguém que não gosta dessa tradução corrigida, é apenas observações de alguém que exatamente é usuário dessa versão da Bíblia, né? A tradução aí de Almeida, Revista Corrigida, mas apenas para mostrar aquilo que é bem evidente, que a pessoa não consegue entender muitos textos ao ler essas traduções mais antigas, e aí a gente tem aquela questão aqui, aquela discussão entre a tradução literal e a tradução mais dinâmica, né? Qual delas é melhor, em qual lugar elas são melhores ou piores, enfim, né? Vamos lá, para não perder muito tempo nessa parte introdutória, já vamos diretamente aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas, ainda que nós mesmos ou o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. A palavra anátema, que é do grego anátema, né? É uma palavra já conhecida, teologicamente conhecida por todos nós. Ali você tem a questão do relato bíblico de Acã, também algumas traduções colocam ali aquela questão de que aquilo que o Acã pegou era algo anátema, né? E outras traduções também, em outros textos, que trabalham a ideia do anátema, e aí você já conclui que o anátema ele traz a ideia de alguma coisa maldita ou alguma coisa separada ao Senhor, e logo, nesse sentido, é uma coisa negativa também, né? Tem essa noção, né? Então, o anátema ele tem algumas ideias ali na sua raiz, no seu campo semântico, tá? E uma delas é exatamente a ideia do o maldito, né? Seja o anátema, aquilo que é maldito, amaldiçoado, enfim. E aí eu trouxe também para essa comparação, né? Aqui a Bíblia de Almeida, Revista Corrigida, e trouxe aqui para fazer essa comparação a NVI, né? Para ver como que ela coloca, para ver qual que teria o melhor sentido, né? Qual que uma pessoa comum entenderia mais rápido. Então, na NVI está escrito mais ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, né? Nós pregamos, que seja amaldiçoado quem é o evangelho, a pessoa, enfim, né? Ou seja, um é anátema, que é um termo difícil, hoje é fácil porque teologicamente já é um termo bastante trabalhado em pregações, em ensinos, em livros, enfim, né? Mas originalmente isso é um termo difícil de saber o que é um anátema, né? Amaldiçoado já é uma coisa mais... Ainda que nessas traduções mais claras você tende a perder em alguns lugares o sentido, né? E às vezes não conhecer o que realmente está no original. Mas em termos de sentido, né? Em termos de entendimento, que é o objetivo de uma tradução talvez, aqui a NVI ela traz um texto muito mais claro, né? Aqui, muito mais completo nesse sentido. E aqui, sem entrar no mérito, se esta é a tradução mais correta, estou apenas falando do sentido que alguém tem, a ideia que alguém tem do texto. O que esse texto quer dizer, né? Se isso está 100% de acordo com o original, mas o que o leitor ele entende de um texto que ele lê? É basicamente essa ideia do vídeo aqui. Gálatas capítulo 1, versículo 16, diz, vem trazendo o versículo 15, né? E aí fala, revelasse o Filho em mim, para que, Paulo falando, né? Para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne, né? Sarx, né? Caso aí do grego, nem sangue. O que seria consultar a carne ou sangue? Né? Ou você vai consultar alguma carne, algum sangue, alguma coisa? Então, essa é uma espécie de uma expressão idiomática, né? Que é legal você trazer para a pessoa conhecer o que realmente foi dito ali, né? Mas a questão é, o leitor, uma criança, um adolescente, o que ele vai entender disso aqui? O que é consultar a carne e sangue? Alguém que é a maioria, talvez, dos brasileiros, de uma leitura muito precária, ruim, né? Pouco lê ou de pouca formação, o que ele vai entender consultar a carne e sangue?
Ele vai ter que recorrer ao dicionário, claro, qualquer coisa que for mostrada aqui, ele vai ter que recorrer ao dicionário, ele vai ter mais ou menos a noção, tá? Mas eu vou andar com um dicionário, uma Bíblia, um dicionário direto ou não? Isso é legal para ampliar o meu vocabulário? Beleza, tranquilo, para conhecer exatamente o que está no texto. No texto grego lá vai estar o sarx, né? Que, exatamente a palavra que é traduzida aqui por carne, né? Essa palavra sarx, ela tem um campo semântico vasto, ela pode significar infinitas coisas, inclusive carne, e aqui o texto é traduzido por carne. Então, não consultei, quando eu fui chamado, foi revelado em mim essa questão, eu não consultei carne nem sangue. O que significa carne e sangue? Né? Isso é uma expressão idiomática, como eu disse, interessante aparecer, mas assim, para o entendimento é ruim. Então veja como a NVI trouxe, revelar o seu filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. É nesse momento que aconteceu isso, né, ele vai dizer, não consultei pessoa alguma. Então, carne e sangue, essa expressão aí, possivelmente uma expressão idiomática também, né? Para ela significa que ele não consultou ninguém, não um ser humano assim, nesse sentido. Pronto, para alguém que está lendo, um adolescente, uma criança, enfim, alguém de uma leitura precária, não consultei pessoa alguma, tá tranquilo, perfeito entendimento. Consultar carne e sangue, ele vai chegar a algum entendimento, vai, né? Mas assim, o esforço é maior. Estou falando do esforço intelectual para a pessoa muito maior, quando você lê diretamente na Almeida corrigida, tá? E lembrando que a minha igreja, a igreja que eu pertenço, né, que eu congrego, ela tem preferência por esse texto da corrigida. Então não é algo que estou falando de uma crítica em si à tradução, uma porque eu sempre respeito os tradutores e as traduções, mas são observações que precisam ser feitas, né? Nós precisamos sempre de novas traduções, de traduções que tentem trazer também o sentido do texto, não somente se prender àquilo que está no texto original, né, a questão da língua fonte, né? Bom, aí nós temos aqui outro texto, que seria 2 e 4, né? Isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido. Entremetido, beleza, pode ser uma forma de você aumentar o seu vocabulário, que seria entremetido, né? Secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. O que é espiar? Espiar talvez, né? Quem lê a Bíblia vai entender os espias lá que foram espiar a terra, beleza. Já vem com aquela linguagem lá do Antigo Testamento, aqui ele consegue ainda captar alguma coisa. Mas vamos pegar alguém que não tem essa convivência com o verbo espiar, né? O que é espiar a nossa liberdade, né? É o que? É querer, é desejar, é olhar, é o que, né? Então veja como fica aqui, para nos pôr em servidão, né? A questão do servo também, quem tem um contexto de escravidão, de servidão, essa ideia do servo em si, né? Dá para trabalhar tranquilamente essa questão, mas ainda é uma leitura um pouquinho pesada, né? Então, quando você pega aqui, por exemplo, da NVI, a NVI vai trazer essa questão, foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade. Essa liberdade que temos em Cristo, né? E nos reduzir à escravidão, né? Nos tornar escravo, nos deixar como escravo. Beleza, essa última linguagem, nos reduzir, nos diminuir, nos deixar no nível de uma escravidão, ela é melhor perceptível pelo leitor do que nos colocar em nível de servidão, né? Beleza, né? Uma coisa é ser servo, outra coisa é ser escravo, mas enfim, a gente não vai entrar nessa qual seria o melhor sentido aqui, mas a percepção que se tem que a NVI ela traz uma percepção melhor do sentido aqui para um falante de língua portuguesa. Então, em vez de entremetido, eles se infiltraram, enfim, essa palavra, né, vem da ideia de alguém que interrompe uma conversa, alguma coisa assim, interrompe algum fluxo, mas aqui beleza, né, então espiar a nossa liberdade, espiar é uma coisa, espionar, né, para quem já vive nesse mundo, já como nós aqui, que onde a espionagem já é uma palavra, o verbo espionar ele é muito mais presente do que espiar, né, aqui, exatamente até porque espionar é uma coisa muito tecnológica, então muito tranquila, já vivenciado. Essa última linguagem da NVI, ela comunica muito melhor nesse sentido, né, do que o autor, do que o leitor consegue entender. Gálatas capítulo 2, versículo 21, e a corrigida vai dizer, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. O que significa alguém morrer de balde? Morreu de balde, o que é debaixo,
O que é debalde, para alguém que não conhece essa expressão de lugar nenhum? Ele diz na lata o que significa debalde. Talvez alguém de um período da língua portuguesa onde essa palavra é usada, né, ele consiga exatamente entender o que é debalde. Para nós, quem que usa debalde hoje na comunicação? Isso aqui é debalde, né? Isso que eu estou fazendo aqui é debalde. O que é debalde, né? Então, aniquilar a graça de Deus. Beleza, aniquilar, você tem ideia de cortar, apagar, mesmo, destruir totalmente, né? Vamos ver como... E aí você tem a palavra grega do debalde, a palavra dorean, que é a palavra exatamente grega que aparece nesse texto lá. Essa palavra que está entre parênteses, a palavra grega, você pode usar um léxico aqui de grego para consultar o que essa palavra significa mais, onde ela aparece. Então, a partir daí você pode, inclusive, fazer um estudo sobre ela, já trouxe aqui para você. Então, o que a NVI traz? Não anulo, uma coisa é aniquilar, outra coisa é anular. Anular é uma comunicação um pouquinho diferente, né? Mas, enfim, você consegue se comunicar um pouco melhor com a ideia de anular a graça de Deus. Isso está querendo bloquear a graça de Deus, né? Eliminar no sentido de anular, né, os efeitos, enfim. Pois se a justiça provém da lei, Cristo morreu inutilmente. Então, em vez de debalde, Cristo morreu debalde, que ninguém sabe o que é debalde, a NVI traduziu por inutilmente. Que isso também em outras traduções aparece em outros lugares como em vão, alguma coisa feita em vão, né? Basicamente isso. Então, tanto em vão como inutilmente, né, são palavras que um leitor de língua portuguesa mediano ele consegue captar rapidamente. Cristo morreu em vão, Cristo morreu inutilmente. Então, essa linguagem ela é melhor comunicada aqui na NVI. Aqui é exatamente por ser uma tradução mais trabalhada nesse sentido, nessa compreensão, nessa preocupação com o leitor também, né? Claro, isso não é uma crítica à tradução do Almeida em si e tal, e claro, as traduções de Almeida, elas são clássicas da história das traduções bíblicas. Almeida ali está no topo, né, as primeiras ali, com certeza. Não é esse o objetivo do vídeo, fazer críticas, mas é mostrar exatamente essas palavras arcaicas, antigas. Aí nós temos aqui Gálatas capítulo 3, versículo 9, de sorte que os que são da fé são benditos com crente pistós, né? Lá no grego vai estar o que? Lá vai estar topistó, né? Que seria um topistó Abraão, alguma coisa, isso, topistó Abraão. Ou seja, eles são benditos com o crente Abraão. O que eu destacaria aqui como sendo uma linguagem difícil de entender? A palavra crente, porque quando alguém hoje, principalmente evangélico, ele lê esse texto, o crente Abraão, logo ele associa crente a evangélico, né? E a ideia não necessariamente isso. Sim, Abraão também creu, assim como o evangélico creu, ok, né? Não tudo que o evangélico crê, Abraão creu, mas ele creu em Cristo em si, né? Nessa linguagem mais cristã, e, né, está dentro dessa estrutura da graça, melhor dizendo. Só que quando você diz que o crente Abraão, o leitor, ele tende a associar o crente no sentido do evangélico, do crente lá da igreja evangélica e tal. E às vezes isso passa assim, um sentido bem complicado, né, bem anacrônico, que às vezes não é o que o texto quer dizer. O texto quer dizer que Abraão creu, né, aquele que creu, né, ele creu exatamente como Abraão. Outras traduções aqui. Vamos ver o que diz a NVI. Trouxe a NVI para balizar aqui. Assim, os que são da fé, né, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Né? Não tem a palavra homem aqui, mas o pistós vai dar essa ideia de aquele que crê, né? Enfim, eu preferi colocar aqui o homem de fé, né? Um homem que tinha fé, que creu exatamente nisso. Então, eu acredito, não é obrigado você crer assim, que a palavra a tradução de crente, que ela traz um leve sentido ligando imediatamente ao evangélico em si, né? Não que seja ruim, mas talvez não seja o que o autor original queira dizer, né? Bom, então temos aqui a NTLH, a nova tradução linguagem de hoje, vai dizer: Abraão creu e foi abençoado, né? Ele creu, não é que ele seja o crente, mas ele creu. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Essa noção aqui que traz a nova tradução linguagem de hoje. Aí quando você tem, por exemplo, 3,19 aqui, né? Logo, Gálatas 3,19, logo, para que a lei foi ordenada por causa dos transgressores, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita.
e foi postas pelos anjos na mão de um medianeiro. O que é um medianeiro? Você saberia dizer o que é um medianeiro? Talvez pela ideia do médio, você conseguiria dar um chute assim no rumo, né? Mas o que seria um medianeiro? Né? A princípio, você teria que ler um pouco mais ali o contexto, ver um esforço tremendo para você chegar à ideia do que seria um medianeiro, a menos que você fosse um falante da época em que medianeiro era uma palavra usada no dia a dia do brasileiro, né? Caso contrário, é bem complicado, né? E aí nós temos a palavra aqui, ó, mesites, né? A palavra mesites, que é exatamente a palavra medianeiro, né? Medianeiro. Aí a NVI ela traz uma ideia aqui que é exatamente um mediador. Um mediador, né? Nós compreendemos muito mais rapidamente do que um medianeiro. Então, a linguagem da NVI, ela é bem mais clara nesse sentido, desse entendimento, desses pontos, né? Claro, tive que ler toda a carta, que eu não achei essas palavras hoje, né? Mas eu já li a NVI algumas vezes, corrigida algumas vezes, né? Então, isso aqui é algo que eu convivo, isso aqui eu só lembrei de... Então, agora tive que reler a carta para exatamente ver todos os pontos que eu consideraria um pouquinho difícil de entender, né? Então, nós temos aqui agora o 3:22, né? Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus fosse dada aos crentes, né? Aqui nós temos o pisteusi, né? Pisteusi, que aqui é um participio presente, né? Aqui. Então, foi traduzido os crentes. Beleza, tranquilo, tá de boa, né? Eu faria exatamente o comentário sobre os crentes, que às vezes aqui nós vemos a NVI, ela traz os que creem, né? Que é daquela ideia que o que o autor está falando aqui é sobre fé, né? Entretanto, ele não está falando necessariamente do evangélico em si, mas ele está falando de que Abraão também creu, né? Acreditou, enfim, né? E aí, nesse caso aqui, que foi dado exatamente aos que acreditam, aos que creem, né? Não necessariamente aos que creem, aos crentes, né? Poderia ser, não é uma crítica que isso aqui não pode, mas é uma crítica que aos que creem comunica muito melhor a situação. O versículo 24, né? De maneira que a lei nos serviu de aio, seria a palavra grega, paidagogos, né? O que seria aio? E aio não seria aquele objeto que você usa na comida, né? Em alguns locais que você não vai chamar alho, você vai chamar aio. Me dá aí uma cabeça de aio, né? O aio seria isso aqui. O que seria um aio? Talvez essa é uma das palavras mais difíceis de entender, que boa parte das pessoas que leem a Bíblia corrigida há 40 anos, eles não entenderam ainda essa questão, né? Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Isso aqui é o que está exatamente na Almeida corrigida. Aí o que nós temos aqui sobre a palavra aio? Eu coloquei aqui que ela aparece 3 vezes, e as referências aqui, 1 Coríntios 4:15, Gálatas capítulo 3, versículo 24, e o versículo 25 são as vezes que aparece a palavra paidagogos, né? Paidagogos. Essa palavra ela significa exatamente aquele que conduz uma criança, né? Que geralmente era um escravo que conduzia a criança à escola, então ali durante a vida, boa parte da vida. E nessa palavra ela é de difícil tradução também, porque ela tem que trazer o sentido daquele que conduz, daquele que leva, porém aquele que também que educa no sentido moral, né? O comportamento ali da criança. Então geralmente um escravo fazia isso, né? Ele cuidava de alguém ali, de uma criança, de alguém, né? Do seu senhor. E aí ele fazia esse trabalho. Essa palavra paidagogos, ela vai pegando vários sentidos, até se tornar aquele, não só o que conduz até a escola, mas aquele que dá aula exatamente, né? Isso vai mudando com o tempo ali, mas basicamente é isso. Então você tem essa dificuldade nessa palavra aqui para fazer essa tradução, uma tradução melhor. Então essa tradução de aio, pelo amor de Deus, ela é uma das mais difíceis de ser entendida. Aí você vai ter que ter o dicionário ali exatamente e olhar, não só da língua portuguesa, mas principalmente do grego. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Tutor, eu sei o que é um tutor? É bem mais tranquilo do que um aio. Ainda que eu não compreenda ali que talvez ali todo mundo de língua portuguesa, né, um brasileiro não compreenda o que seria um tutor, né, mas já é compreensível, já é uma palavra mais nossa. Então a tradução de que a lei foi nosso tutor até Cristo, aquele que nos levou até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé, vai comunicar muito melhor do que a tradução de aio, né, claro, né. Aí nós temos aqui, primeiro você teria que saber o que é aio em português ou em alguma coisa em latim, para você
pegar algum sentido. Caso você não souber disso aqui, adeus. O sentido meio fica aio e você não sabe muito bem o que é aio. Aí você tem aqui também a NVI, né? A NVI traz aqui uma coisa interessante. A lei ficou tomando conta de nós, né? Até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Então ela traz que a lei ficou ali tomando conta de nós, que é um dos sentidos também da palavra paidagogos, né? Exatamente aquele que toma de conta, né? Que cuida, né? Que a lei nos serviu para isso aí. Então essa tradução a nova tradução da linguagem de hoje é uma tradução que traz aqui uma ideia até muito clara, às vezes até demais, né? Bom, o 3:25, Gálatas 3:25, mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Outra vez a palavra aio, o que é aio? E aqui a NVI ela diz, já não estamos sob o controle do tutor, né? O tutor já não nos controla, já estamos livres dele. E a tradução da linguagem de hoje, ela traz um negócio aqui até extenso, de não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Alguns não vão gostar dessa tradução aí, né? Mas enfim. Gálatas 4:2, né? Mas está debaixo de tutores, que seria a palavra epistropos, né? A palavra epistropos, e curadores, que seria a palavra oikonomos. O que seria curadores? O que é um curador? Se isso aqui for traduzido em uma cultura onde você tem aquelas pessoas, né, ali ligadas a algumas tribos, curador o sentido vai para outro lugar, né? E aqui, o que é um curador? Aquele que cura, né, a doença, uma enfermidade, enfim, o que é um curador? Né? E aí nós temos essas palavras aí, como eu disse, essas palavras estão entre parênteses, exatamente a palavra grega, como está no léxico, você encontra desse jeito, você pode pesquisar no léxico se você tiver, para saber exatamente quais são os sentidos dessa palavra, os usos, né? Até o tempo determinado pelo pai, beleza. Então, tutores, dá para entender, e curadores? Pelo amor de Deus, curadores é difícil. Aí nós temos aqui na NVI, ela diz, no entanto, ele está sujeito a guardiões, em vez de tutores e curadores, né? Guardiões e administradores. Então, alguém que tem a função de guardar e alguém que tem função de, nesse sentido aqui, administrar, cuidar dos negócios da pessoa até o tempo determinado pelo seu pai, né? Então, já melhorou bastante. Ainda tem aqui a linguagem de hoje que diz, há pessoas que tomam conta dele e cuida dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai, né? Então essa linguagem já fica muito clara, o que são esses curadores, esses tutores, mas na Almeida Corrigida é difícil, né? Você realmente tem que fazer um esforço. Isso é bom porque você vai adquirindo palavras estranhas, né? Às vezes você repete, eu já vi muita gente que lê muito a Corrigida e ele fica repetindo palavras arcaicas que ninguém nem usa mais hoje, né? Tipo, sei lá, não vou citar aqui não porque vai entregar alguns, né? Beleza. Assim também, Gálatas 4:3, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Essa expressão, primeiros rudimentos do mundo, ela é uma expressão difícil de ser traduzida de forma muito clara, né? Você vai ver exatamente isso. A Corrigida traduziu como primeiros rudimentos do mundo. O que é primeiro rudimento do mundo? Não sei. Né? O leitor, ele está lendo ali a primeira vez e vai dizer, eu não sei o que é isso aqui. O que é o primeiro rudimento do mundo? Eu vou tentar descobrir aqui na leitura, no contexto, enfim, eu vou fazer um esforço terrível, porque eu não vou saber o que são primeiros fundamentos do mundo. Aí você tem a NVI, que diz princípios alimentares do mundo. Também não continuei sem entender, o leitor vai dizer exatamente isso. Não estou entendendo nada aqui o que é. E aí você tem a nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer poderes espirituais que dominam o mundo. Ok, pode ser isso, pode ser outra coisa, mas o certo é que a tradução da linguagem de hoje, ela está sinalizando para um lugar. É a única que está sinalizando para um lugar que você consegue entender o que é aquilo. Exatamente poderes espirituais que dominam o mundo. O que são primeiros rudimentos? Se você ler a tradução da linguagem de hoje, você vai responder, são as forças espirituais que controlam esse mundo. Ok, entendi aqui. Como eu disse, pode não ser a melhor tradução a considerar o texto grego, poderia, né, se a nossa análise fosse exatamente isso, entrar nesses pormenores, por entretanto, todavia, essa linguagem está comunicando perfeitamente bem, porque o leitor vai sair daqui com uma resposta à pergunta, o que são esses rudimentos, esses primeiros rudimentos? Poderes espirituais que dominam o mundo, né? Perfeito. Então, a comunicação aqui
está mantida. Gálatas 4 e 6, e porque sois filho de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. A expressão Abba já é muito conhecida em hinos, em pregações, então para a gente tranquilo. Eu coloquei aqui apenas porque ela é uma palavra transliterada do aramaico, né? E aí ela é uma palavra que ela tem uma tradução literal mesmo de pai, então não seria muito legal você traduzir isso aqui e ficar assim, pai, pai, né? Ficaria uma repetição. Você poderia deixar Abba, porém, se essa palavra Abba, ela tivesse numa língua que Abba significa outra coisa, você não deveria deixar Abba aqui, porque Abba, nesse sentido, talvez não estivesse de acordo com aquilo que aquela cultura, aquela língua entende Abba. Então, nesse caso, você teria que fazer exatamente uma tradução aqui da palavra Abba. Por enquanto, em português, pode deixar Abba, a gente já sabe o que é, tá tranquilo. Mas é uma palavra ainda difícil de saber o que é Abba. Algumas traduções ou alguns estudiosos, alguns pregadores, dizem que ela significa meu paizinho, alguns hinos pelo menos dizem que significa meu paizinho, alguma coisa. Léxicos geralmente indicam que ela significa pai, né? É basicamente isso. E aí eu não entrarei aqui nessa discussão aqui, porque não é o nosso objetivo, apenas mostrar a palavra pai, a palavra Abba, né? A NVI também, ela quis manter a palavra Abba, né? A transliteração, sem fazer nenhuma tradução, tá tranquilo. E a nova tradução da linguagem de hoje, ela vai dizer pai, meu pai. Pai, meu pai, né? Uma espécie de vocativa aqui, alguma coisa nesse sentido. Então, tá tranquilo, né? Abba aqui eu trouxe mesmo para mostrar que também é uma palavra difícil a depender do contexto, para a gente não é tão, mas hoje sim. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O que são concupiscências da carne? Para a gente hoje, que já debatemos muito, lemos muita corrigida e tal, pregação, hinos e enfim, vídeos, a gente já sabe o que é concupiscência da carne, mas uma pessoa que pega isso aqui a primeira vez, um adolescente, o que é concupiscência? Né? O que é concupiscência? Aí a NVI ela traz uma comunicação muito, muito interessante, né? Ela traz desejo da carne. Beleza, mas eu vou continuar sem saber o que é carne. Tranquilo? Mas pelo menos desejo, eu sei que é desejo da carne. A minha carne tem desejo. Aí vem a nova tradução da linguagem de hoje e diz desejo da natureza humana. Então não é carne, essa carne minha aqui que cobre os meus ossos, mas é uma natureza humana derivada, teologicamente, do pecado, né? Então, beleza, comunicou bacana aqui, tranquilo, muito bom. Aí nós temos Gálatas capítulo 5, versículo 20, citando ali a obra da carne, falar de idolatria, feitiçaria, inimizade, né? Porfia. Porfia, existe o hino da harpa, né? A harpa cristã, que diz sim, porfiarei por essas terras de além, alguma coisa assim. Então, quando o sujeito ouve a palavra porfia aqui e está familiarizado com o hino da harpa, né? Porfiarei, porfia deve ser uma coisa boa, né? Mas aqui é uma coisa ruim, né? Então fica essa questão. Eu deixei porfia aqui, mas tranquilo, né? Porfia é uma palavra de entendimento duvidoso, né? E aí nós temos outra palavra aqui, que é a palavra grega zelos, né? Que é a palavra emulação, emulações, né? Plural aqui. O que é emulação? Que é um programa que simula alguma coisa. O que é emulação? Você pode perguntar para a pessoa leitora da Bíblia Corrigida aqui, que ela não vai saber o que é emulação. A maioria não vai saber nunca o que é emulação. O que é emulação? Emulação não vai saber. Então você tem aqui, né, ira, peleja, tal e tal, beleza. Essa é a comunicação da corrigida, né? Nós temos a NVI que vai trazer exatamente aqui, ó, idolatria, tá lá em cima, feitiçaria também, ódio, inimizade, discórdia, porfia, né, essa contenda aí, ciúmes. Então ciúmes seria o correspondente de emulação, né? Aparentemente é isso, né? Então ciúmes qualquer pessoa entende, agora emulação, né? Se emulação é ciúme, né, de zelos, que é a ideia do zelo, que às vezes é aplicado a Deus, mas esse zelo traz essa ideia também do ciúme, é algo bem natural dele, também pode trazer essa ideia aí do ciúme, né? O apego exacerbado, o que causa ciúme. Aí é isso, né? Mas essa comunicação de emulação aí, pelo amor de Deus, é difícil de entender. E aí nós vemos aqui a tradução da linguagem de hoje, vai trazer as brigas e as ciumeiras, porque você tem plural aqui nas emulações, né? Os ciúmes, plural, beleza. Aí nós temos o ser 10, então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O que são domésticos? Doméstico vem de... As pessoas vão estudar um pouquinho, vão saber que doméstico não é os animais domésticos, os animais silvestres e tal. Beleza, doméstico é alguma coisa de casa, da casa da fé, enfim.
Aí tem essa, eu coloquei aqui apenas por ser um termo que hoje, para uma criança, um adolescente, ele não saberia rapidamente seria doméstico da fé, né? E aí nós temos a NVI trazendo da família da fé, eu vou fazer o bem a todos, mas principalmente aqui os que são da família da fé, né? Não da minha família, mas da família da fé, né? Os que fazem parte da minha família na fé, não são os meus familiares, mas os que fazem parte da família na fé. Então, já vai melhorando bastante o entendimento de quem são esses domésticos da fé. E aí, obrigado por ter chegado até aqui. Nós temos aí a carta aos Gálatas, na Almeida Revista Corrigida. Se você chegou até aqui, comenta aí o que você achou, qual que você concordou, qual que você não concordou, que era uma palavra difícil, uma expressão difícil de entender, né? Comenta aí, quiser que eu comente, faça isso em outra carta, deixe os comentários aí qual carta, qual livro você quer que eu faça esse trabalho aqui de verificação de palavras arcaicas, antigas, difíceis de serem entendidas, expressões difíceis de serem entendidas, usada na Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Acho que é isso que eu queria colocar nesse vídeo. Obrigado por ter chegado até aqui, compartilha, se inscreva, dê um joinha aí no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. E é isso, até o próximo vídeo, valeu, fui!